視聴者の皆さん、おはようございます。毎回動画見に来てくださってどうもありがとうございます。Tem várias situações onde a vítima nos procura. Eu falo por si só, né? Por mim, por eu poder atender as pessoas. Como eu atendo as pessoas nas consultas, eu gosto muito de prestar atenção na comunicação oral. As vítimas, a pessoa que vem consultar, ela é boa, expressiva, vai expressar oralmente, falando, né, relatando sobre o caso da pessoa. E às vezes a pessoa também, ela tem uma linguagem corporal que ela está dizendo outra coisa diferente daquilo que ela está dizendo. Ela diz alguma coisa que ela dita oralmente, mas o corpo dela está falando alguma outra coisa, se você prestar atenção. E também a linguagem não verbal. A linguagem não verbal, ela é muito interessante, porque às vezes o olhar da pessoa, ela está bem longe, pensando, preocupado em alguma coisa lá em casa, na família, naquilo. Só que ela está aqui na tua frente falando uma coisa. Ela está te falando alguma coisa, e nessas pausadas na linguagem oral, o olhar dela está querendo dizer que ela está preocupada com uma outra coisa. Então eu percebo em várias situações que a linguagem não verbal, que é aquilo que a pessoa não quer dizer, eu capto essas palavras não ditas, essa linguagem não verbal. E essa linguagem não verbal, ela é muito importante se o consultor souber extrair essa linguagem não verbal, que é aquilo que a pessoa não está querendo falar, ela é intimidada, ela é tímida de falar sobre aquilo, e o consultor saber traduzir, saber captar essa linguagem não verbal e colocar em cima da mesa, no sentido assim, você não está querendo dizer nesse sentido, você não está preocupado sobre isso também. Não é bom se será que você não está passando por uma situação assim, assado? Caso você esteja, seria bom a gente colocar isso também em pauta para a gente discutir sobre isso. Houve várias situações onde eu extraí da pessoa a linguagem não verbal, que é aquilo que ela não queria falar, ela quis omitir, ela quis, por ser tímida, não quis expressar. Eu captei isso e coloquei em cima da mesa. Aí a pessoa começou a chorar na minha frente, no sentido, poxa vida, como você sabe disso? Como que você pescou isso de mim? Como que você tem uma bola de cristal? A pessoa fala nesse sentido, você tem uma bola de cristal? Nossa, parece que você está lendo a minha mente, parece que você estava lá no local, parece que você estava lá no momento que estava acontecendo isso comigo. A experiência que a gente vai tendo, né? Eu vou tendo esse feeling que dá pra gente aproveitar esse feeling, eu já vou tendo esse feeling e vou conseguindo captar aquilo que a pessoa também não quis dizer, a pessoa também ela não quer dizer. As pessoas também têm o direito de não querer dizer aquilo que ela não quer dizer. Isso é de cada um, não é que está errado até aí. Só que dentro de algum contexto tem coisas que a pessoa não quer falar porque ela é tímida e somente ela não é boa de expressão, né? É não verbal, e isso vai fazendo falta no contexto do processo, no contexto da consulta, que é os pingos nos is que não dá pra gente ir colocando se o profissional não tiver essa capacidade, se o profissional não tem essa experiência de poder extrair a linguagem não verbal, também como se fosse materializá-la, né? Tem a abstrato, tem uns assuntos abstratos e tem aqueles que você consegue, tangível, né? Tangível, que você apalpa, né? Palpável, e os abstratos. Abstrato é as coisas que a gente não consegue ver, não consegue palpar. Você só vai conseguir materializar aquelas coisas que a pessoa está falando, mas se for só contar com esses elementos materializados, aqueles momentos só que você consegue ver e ouvir, ele fica sendo falho. Então eu conto com uma outra técnica, que eu uso essa outra técnica da linguagem não verbal. A linguagem não verbal, ela é muito importante para podermos colocar os pingos nos is durante a consulta. A linguagem não verbal, eu acho ela um ponto, é um
tchan, né? É um gostinho a mais para sair um processo bom, para dar um contexto bom, um contexto gostoso, um contexto bem assim, nossa, sem essa pitada aí, foi por causa dessa pitada que mudou todo o contexto. Então eu conto com todas as armas quando eu vou montar um processo, quando eu vou traçar algum projeto para fazer tanto um processo, fazer uma requisição, algum processo, algum pedido que seja, né? Eu conto com essa linguagem não verbal, que essa linguagem não verbal, ele é um tanto essencial com aquela verbal que você está dizendo. Tem gente que não fala a não verbal, a linguagem não verbal, ela fica omitida, fica guardada lá na tua caixinha. Mas se o profissional tiver tanta experiência e puder extrair a gavetinha, ela abre a gavetinha e fala assim, ó, você não quer dizer esse aqui também, não? Opa, onde você achou isso aí? Essa aqui é a não verbal, é a linguagem não verbal que você não me disse, você estava omitindo ou você estava escondendo. Mas se o profissional tiver essa experiência de extrair a linguagem não verbal, ele é bom para salvar o caso da pessoa. E talvez não, né? Talvez sim, talvez não. Mas eu conto com essa técnica também. E várias vezes eu salvei vários casos por trabalhar com a técnica de saber identificar a linguagem não verbal. E quando eu identifico a linguagem não verbal e trago em cima da mesa, a pessoa fica assustada. Assim, opa, como você soube disso? Como que você percebeu isso? Parece que você tem uma bola de cristal, dá essa impressão na pessoa quando você consegue ler direitinho a linguagem não verbal. Tá bom, gente? São várias técnicas que a gente tem que usar durante a consulta, durante o processo, durante o trajeto, né, de algum processo, que faz toda a diferença, sim. Tá bom? Um abraço para vocês. Vamos trabalhar bem com a linguagem oral, corporal e a não verbal. A não verbal também, ela fala também. A não verbal é aquela que você não fala, tá bom? Mas ela quer dizer tudo. Não disse nada, mas disse tudo. Mas eu acabei não falando nada. Pois é, por você não falar nada, às vezes você disse tudo. Ok? Tenha um bom dia, um abraço.